fato ganhar o Brasil e agora o mundo? Que tipo de entrave foi encontrado, os desafios? A senhora já era fã das redes sociais? Bom, eu sempre trabalhei, pelo menos desde 2015, 2014, eu utilizo muito as redes sociais como uma forma de democratizar acesso à tecnologia e inovação. Então, ainda com os estudantes, a possibilidade de trocar com outros professores, com outros estudantes, formas ali da gente poder fazer esse trabalho, né? Já que no primeiro momento os estudantes faziam muito das coisas que eles gostariam de ter, um barco, um carrinho, um avião, para depois realmente começar a pensar em soluções para o território educativo. Então, criar sensores para avisar a população sobre possíveis enchentes do córrego, né, para o córrego transbordar, ou pensar até em sensores já utilizando a inteligência artificial, isso muito remotamente lá ainda em 2017, 2018, para movimentar cadeiras de roda. Então, esse trabalho movimentou e trouxe para a educação uma forma da gente democratizar o acesso, já que tecnologia e inovação, quando a gente falava de robótica especificamente, a gente estava falando de um kit específico para se trabalhar. E o trabalho ele abre a questão da gente falar ainda sobre questões ambientais, mas ressignificar esse lixo, ressignificar esse conteúdo. E a partir daí, 2019, né, veio o primeiro prêmio internacional, o Global Teacher Prize, onde eu fui laureada uma das 10 melhores professoras do mundo. Isso abre um leque diferenciado e aumentou a minha responsabilidade como forma de continuar democratizando esse acesso através da minha voz, mas também de utilizar as redes sociais para mostrar o que estava sendo feito. E a partir daí, então, eu começo uma mudança de chave na minha carreira, né, de professora para gestora de políticas públicas. Então, eu tive a oportunidade de passar pelo Estado de São Paulo como coordenadora de tecnologia e inovação, mais recentemente pela Secretaria Municipal de Educação como coordenadora de formação docente, e também tive uma passagem no Rio de Janeiro para estruturar os JETs, que são Ginásios Educacionais Tecnológicos. E a abrangência desse segundo prêmio, né, de 2026, veio justamente pelos marcos históricos que nós temos. O trabalho hoje é uma política estadual do nosso estado, ele está presente em 5.400 escolas, 3,7 milhões de estudantes. Então, isso mostra a força que tem o potencial de um professor dentro de uma sala de aula e expandir os seus territórios para além da sala de aula. Uau! E tudo isso começou com a boa vontade de uma única pessoa, no caso a senhora, que depois foi incentivando, inspirando, engajando tantas outras até montar toda essa estrutura que a gente vê hoje e que se tornou reconhecida. Ao longo desses anos todos, que tipo de impacto tem sido percebido desde o início do projeto, que já dá para ser visto e até mensurado? Bom, acho que sem dúvida nenhuma o projeto em si na escola ele trouxe resultados incríveis, né? Nós saltamos de um IDEB de 4,2 para 5,2 nos anos finais, que era a média do Brasil em 2019. Nós retiramos mais de uma tonelada de lixo das ruas de São Paulo. Nós combatemos a evasão escolar em 93% e um ponto-chave para mim era a questão do trabalho infantil. Nós combatemos o trabalho infantil em 95%. Nossa. Depois, como política pública, nós fomos pioneiros, ainda antes da Base Nacional Comum, do pensamento computacional, de implementar no Estado de São Paulo, no ano de 2020, o currículo de tecnologia e inovação. Justamente para trazer para esses meninos criticidades, para que eles pudessem ser formados em habilidades e competências voltadas agora para esse mercado de trabalho, que diz sobre pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Então, eu acho que quando a gente olha isso em escala, né, nós fomos o primeiro estado no nosso país a entregar um currículo eficiente. E eu acho que o prêmio ele vem coroar essa trajetória quando coloca o Brasil no cenário internacional. Mostra que mesmo em contexto de extrema escassez, como foi o caso do trabalho de robótica com sucata, é possível inovar. E que inovação não depende de altos recursos tecnológicos, mas muitas vezes de uma mudança de chave, de mentalidade, para a gente inovar com aquilo que a gente tem nas nossas mãos. Muito bem, a inovação vem do ser humano, né? Simples assim, né? Dessa vontade de querer fazer diferente, melhor e por aí vai. Agora, que belos resultados, né? A senhora resumiu aqui pra gente. Na sua opinião, então, sendo tudo isso possível e a pessoa que acompanha desde a origem todo esse caminho, qual então é o maior desafio do ensino público de modo geral no nosso país? Bom, eu diria que nós ainda temos muitos desafios para serem combatidos, né? Eu acho que o primeiro se diz ainda sobre a valorização docente no nosso país.
Eu acho que essa é a minha principal bandeira, né? De mostrar o quanto nós devemos valorizar a educação no nosso país. Nós, professores, somos agentes dessa transformação e, sem dúvida nenhuma, precisa de investimento. Mas quando a gente ainda olha para o cenário brasileiro, a gente sabe que falta muito. Falta a questão da infraestrutura, falta melhorar uma conversa entre universidade e educação básica, falta a gente ainda integrar realmente uma educação que não seja só de tempo integral, mas principalmente de valores integral, já que a gente está falando de seres humanos que são singulares, né, que têm necessidades diferentes para esse aprendizado. E aí a gente olha a minha própria experiência, né? As crianças olhavam para a escola como local de entretenimento, ou seja, não como local de aprendizado. E o porquê disso? Porque numa comunidade periférica falta-se o básico, e o básico também se diz a cultura, se diz a lazer. Então, quando a gente olha para essas dores brasileiras, a gente entende que o cenário é muito mais profundo. Mas nós temos caminhos também, Milena. Eu acho que o Brasil tem mostrado isso ao longo do tempo. Eu acho que um grande exemplo aqui para a gente comentar é Sobral, é uma cidade no Ceará, que mostrou um caminho muito simples, com resultados sólidos, que era alfabetizar as crianças na idade certa e garantir formação docente. Então, ou seja, né, a gente já sabe muito das respostas que nós temos. O que falta agora é a gente poder agir realmente sobre essa problemática. Perfeito. E que conselho a senhora daria para os professores que estão começando a carreira ou aqueles que despertaram o desejo de se tornar professor a partir da sua experiência ou simplesmente que desejam ou precisam inovar na educação? Qual que é o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo é ter resiliência. Ainda na educação, e por conta até da nossa profissão, de sermos professores, de estar lidando com muitos estudantes, né, ao longo dessa trajetória, nós temos assim uma ânsia de ver as coisas sendo resolvidas de maneira imediata. E muitas vezes isso não ocorre, né? Então o professor acaba se frustrando por ter preparado uma aula muito bacana, mas não ter conseguido ali absorver ou ter os resultados esperados. E eu diria que a resiliência é importante nesse sentido, porque a gente está falando de mudanças culturais. Né? O trabalho de robótica com sucata só chegou onde ele chegou porque a gente precisou de 3 anos e meio para consolidar esse trabalho e depois colocar ele como uma política pública. Então, veja, né, é um tempo que realmente a gente precisa para mudar culturalmente. Mas eu diria para os meus colegas que estão começando, né, que tenham resiliência nessa carreira, porque é incrível ver a transformação que a educação faz na vida das pessoas. Muito bem. Eu estou percebendo aí, atrás da senhora tem um livro sobre o Sena, talvez? E o Sena tinha muito Sei. disso, né? De resiliência, de dedicação, de foco, de experimentação, inovação. Então, já entendi a sua fonte de inspiração aí e eu acredito que a senhora já está se tornando uma heroína para o Brasil. Parabéns, viu? Obrigada pela participação aqui com a gente. E siga firme e forte em frente para cima sempre. Eu que agradeço, Milena. Obrigada pela oportunidade de falar de educação, educação pública no nosso país e por ceder esse espaço aqui para que eu pudesse contar um pouquinho dessa história. Volte sempre. Um beijo grande. Que delícia falar com a professora Débora, né? Eu tinha muita vontade de conhecê-la, de conversar, entender um pouco como é que tudo isso começou, de onde vem a inspiração dela, porque realmente é assim, observando, a gente olhando ao nosso redor, que a gente consegue se identificar, se enxergar e construir o nosso próprio caminho, não é? Principalmente falando em carreira, mercado de trabalho. Agora eu quero apresentar para vocês a Patrícia Santos, que já está aqui com a gente hoje também. Ela é especialista em desafios profissionais nas organizações, executiva de carreira, mais de 20 anos, né, Patrícia? Mais de 20 anos. Mais de 20. Já pensa em se reinventar, como a professora fez? A gente tem se reinventado todos os anos. Se bobear, acho que todo semestre tem uma inovação aí. Gente, olha, eu aqui estava conversando com o Rafael e também com a Ana Cláudia. O Rafael criou esse termo, né, essa expressão, esse modo de pensar, a teoria sobre o presente do trabalho. E incrível como, até poucos anos atrás, a gente trabalhava para parar de trabalhar, né? Para se aposentar. E hoje aqui a gente está fazendo um especial, né? Um programa temático para justamente não parar, para a gente repensar em carreira, inovar, fazer diferente ou fazer melhor. Como é que as organizações lidam com a ansiedade, com a expectativa e a urgência do profissional de se reinventar? A gente quer cada vez mais desafios, quer cada vez melhores salários, diferentes posições. Haja função para todo mundo, né? Sim, haja função, gente. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco, né, das experiências e das vivências que são extremamente importantes.
A gente vê hoje no mercado de trabalho 3 gerações completamente diferentes trabalhando juntas. Então, esse desafio geracional já traz também esse desafio de olhar as funções e as potencialidades de cada geração para que a gente produza com qualidade de vida. Porque a gente tem uma demanda muito presente, atual, da qualidade de vida, do cuidado com a saúde emocional. A gente quer trabalhar mais, mas a gente quer trabalhar com qualidade de vida. A gente quer poder conciliar a maternidade, os estudos, o lazer, não só viver para trabalhar. O trabalho faz parte da nossa vida, mas não dá para a gente ficar ali como antes, 12, 14 horas trabalhando. Eu que trabalho para o mundo corporativo. A gente quer a sexta-feira remota. A gente não quer é? o home A segunda office. também. Sim, em dia de a chuva. gente quer uma carga horária menor, não é isso? Exato, essa flexibilidade. Rafael, esse é o presente do trabalho, seria o nosso maior presente. Também passa por aí. Então, a gente precisa observar essas potencialidades, a capacidade da liderança de se reinventar, de olhar com carinho para todas essas demandas